Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal focado no Profemat aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre proporção. Tudo que você precisa saber sobre esse assunto, lógico, de forma básica. Se você quiser o nosso curso completo, o link está na descrição. Vale a pena conferir, tá certo? Aqui é só uma revisão, tá? Mostrando para vocês como que o Profemat trabalha esse assunto, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos direto ao assunto. Bem, pessoal, o que é proporção? Ó, igualdade entre duas razões, tá certo? Lembrar que razão é divisão. Então, quando você tem igualdade entre duas razões, nós estamos falando em proporção, beleza? Aí a gente precisa saber três coisinhas em relação à proporção. O quê? Primeiro de tudo, o produto dos meios está para o produto dos extremos, tá certo? Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como assim? Ó, se a gente pegar aqui, isso aqui é A dividido por B, ó. E aqui é C dividido por D. Perceba que quem fica no meio é o B e o C. E quem fica nas extremidades é o A e o D. Então a gente diz que multiplicando B por C, tá certo? Ó, isso vai ser igual ao produto dos extremos, que é quem? A vezes D, tá bom? Que é basicamente a regra de 3 que a gente vai estudar mais na frente, tá bom? Bem, então isso é a primeira coisa que a gente precisa saber. E a segunda coisa é isso aqui, ó. A soma ou subtração dos termos de cada fração também possui uma relação. E qual relação é essa? É o seguinte, pessoal, ó, se você somar ou subtrair cada um dos termos aqui dessa fração, ela vai estar ou para o numerador ou para o denominador. Assim como a soma ou subtração dos dois últimos termos aqui, ó, também vai estar ou para o numerador ou para o denominador. Lógico, obedecendo uma certa regra. Se você botou para o numerador na primeira, tem que botar também que ela vai estar para o numerador da segunda fração, tá certo? Onde que a gente pode aplicar isso? Bem, por exemplo, numa ideia de sistema. Se você não quiser usar método da substituição, método da adição, você pode usar essa relação aqui, ó. Por exemplo, você tem que A mais B igual a 12 e A sobre B igual a 3. Bem, a gente pode pegar aqui, ó, isso aqui é uma igualdade entre duas razões. Lembre que embaixo do 3 existe 1. Então, fico com A sobre B é igual a 3 sobre 1. E aqui eu posso fazer, ó, A mais B está para B, assim como 3 mais 1 está para 1. Ora, A mais B eu sei que é quanto? 12. Então fica 12 está para B, assim como 3 mais 1, que é 4, está para 1. Aplicando o meio pelos extremos aqui, nós chegamos à conclusão que 4B é igual a 12. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Quando você dividir 12 por 4, a gente acha que B é igual a 3, tá certo? Sabendo o valor do B, aí eu posso aplicar aqui agora, ó, e achar o valor do A. Como o B é 3, 3 vezes 3 dá quanto? Dá 9. E dessa maneira a gente acha também, tá certo, o valor de A e de B usando essa relação da proporção. Bem, aqui nesse caso também poderia usar substituição, adição, sem problema nenhum, mas sempre é bom conhecer essas relações. Em algum outro problema você pode encaixar ela, tá certo? Agora vamos para a nossa última relação, que também é muito importante. Muito bem, aqui agora a gente está com a nossa terceira e também talvez mais importante propriedade das proporções, que diz o quê? A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, tá certo? O que isso quer dizer, pessoal? Ó, antecedente é a parte de cima, consequente é a parte de baixo. Então, se você somar todos os numeradores, ó, isso vai estar para a soma de todos os denominadores. Ou seja, é como se a gente estendesse aí com uma razão a mais a proporção. Isso nos ajuda muito, principalmente num problema chamado problema das heranças. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você de aplicação. Olha só, um pai deixou uma herança de 100 mil reais para ser dividida entre dois filhos diretamente proporcionais. Então, esse nome aqui, ó, é muito importante, tá certo? Diretamente proporcionais às suas idades. Ricardo possui 12 anos e Pedro 13. Qual o valor que cada filho receberá? Bem, aqui a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Eu não sei exatamente, tá certo? Qual vai ser aqui o valor que cada um vai receber. Como é proporcional, a gente está vendo que, como aqui o Pedro tem 13 anos, ele vai receber mais. Mas o valor exato a gente não tem como saber assim de cara, né? Então, como que a gente faz para estar resolvendo isso aí? A gente faz o seguinte, ó. Eu tenho aqui que Ricardo
vai receber uma quantidade que eu não sei qual é, mas eu sei que é proporcional a 12. Ó. E quando a gente diz que é proporcional, fica assim, dividindo, tá certo? Assim como Pedro é proporcional ó, à idade dele, que é 13 anos, beleza? Aí aqui é onde a gente vai ser ajudado pela propriedade da proporção. Por quê? A soma dos antecedentes, ó, ou seja, Ricardo mais Pedro, está para a soma dos consequentes, que é quanto? 12 mais 13, que vai dar 25. Né? Aí você pode pensar, bem, e daí? O que eu faço? Ora, quando você soma o que Ricardo ganha mais o que Pedro ganha, dá a herança completa, que no caso aqui a gente está vendo que é quanto? 100 mil reais, não é isso? Então a gente pode pegar aqui ó, e somar, né? Ricardo mais Pedro, que vai ser toda a herança, que só é dividido para eles dois, 100 mil, né? 100 mil vai ficar dividido aí por 25. Ora, se a gente dividir 100 mil por 25, nós encontramos 4 mil reais, tá certo? E daqui, gente, como tudo isso é igual, a gente consegue achar o valor que cada um vai ganhar. É só você igualar. Ó. Por exemplo, Ricardo está para 12, vai ser igual a quem? A 4 mil para 1, né? Então vai ficar ó, 4 mil para 1, não precisa colocar o 1 aqui na parte de baixo, eu sei que tem, tá certo? Então aqui eu vou ficar com o Ricardo igual a 12 vezes 4, que vai dar 48 mil. Pronto. Tá aí, gente, o valor que Ricardo ganhou, 48 mil. Para achar o valor de Pedro, ou a gente aplica novamente essa ideia, ou ver quanto falta para 100 mil aqui, né? Que está bem fácil. Dá para ver, claro, que Pedro vai ter que ficar com o restante da herança, que é 52 mil, de acordo com aquilo que a gente achava, né? Como Pedro tinha uma idade maior, ele teria que ter um valor maior aí da herança, beleza? Então tá aí uma aplicação, tá, da terceira lei das proporções dentro do problema que a gente conhece como problema da herança, tá certo? E a gente pode aplicar dessa maneira aí. Existem vários outros problemas. Lembrar, o meu material tá recheado, tá certo? Problemas aqui a gente viu direto, mas também tem quando é inversamente proporcional, tem quando é direto e inversamente proporcional, tá certo? Tudo direitinho, vale a pena conferir o link aí da descrição, tá bom? E agora vamos ver mais uma questão naquele estilo que o Profemate gosta de cobrar, beleza? Bora lá! Muito bem, estamos aqui com um problema que poderia perfeitamente estar na sua prova lá do Profemate, tá certo? Envolvendo essa parte de razão, proporção. Vamos aqui bem calminho, um problema que gosta muito de cair, tá certo? E aqui enrola um pouco, mas a gente vai aqui desenrolar, tá certo? Então, ó, 3 torneiras de baixa vazão enchem uma piscina em 6 horas. E 3 torneiras de grande vazão enchem a piscina em 3 horas. Quantos minutos são necessários para encher a piscina usando as 6 torneiras simultaneamente, tá? Gente, aqui é só a gente ter um cuidado com esse tipo de problema, que é conhecido como problema das torneiras, tá certo? Bem, então a gente tem o seguinte aqui, ó. Ele diz que 3 torneiras de baixa vazão enchem a piscina em 6 horas. Então, vamos dividir esse problema aqui em 2 partes, tá certo? As torneiras de baixa vazão que enchem em 6 horas e as torneiras de grande vazão que enchem em 3 horas. Lembrando que elas estão abertas sozinhas, né? No fim, que abrem aí as 6 torneiras. Então, bora lá. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Torneiras, tá certo? De baixa vazão. Enchem aí em 6 horas. Agora, as torneiras de grande vazão enchem em 3 horas, tá? Nota que ele perde também aqui a resposta aí em minutos, tá bom? Bem, o que que acontece? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? O seguinte. Eu quero encher uma piscina. Eu não sei o tempo que vai levar, vou chamar de X. Isso vai ser igual ao tempo, né, que as torneiras de baixa vazão enchem, que no caso é quanto? 6 horas, mais, tá certo, o tempo que as torneiras de grande vazão enchem uma piscina, que é quanto tempo? 3 horas, tá? Então eu vou juntar as de baixa vazão com as de grande vazão para completar as 6 torneiras. E essa aqui é a forma geral que nós usamos para resolver o problema das torneiras. É como, pessoal, eu tivesse aqui, na verdade, apenas 2 torneiras. Uma que enche em 3 horas e outra que enche em 6 horas. Não precisa estar olhando, tá? Ah, tem 3 torneiras de um lado, 3 de... Não precisa. O que importa é o tempo que elas levam para encher. Uma leva 3 horas e outra leva 6 horas. Então, a gente usa, né, a forma geral de resolver o problema das torneiras como se fossem apenas 2 torneiras, uma que enche em 6 e outra que enche em 3. E resolve isso aqui, ó. Aqui o MMC
vai dar 3, 6 e x é 6x. Então, ó, nosso MMC aqui é 6x. Você pode estar se perguntando como é que fez rápido aqui para achar o MMC. Pessoal, ó, a ideia dos múltiplos, né? Primeiro, o x é diferente de todos, então ele entra. E eu tenho que o 6 é múltiplo de 3, então o MMC é o próprio 6, tá certo? Então fica 6x. 6x dividido por x dá 6, vezes 1 que dá 6. 6x dividido por 6 dá x, vezes 1 que dá x. E 6x dividido por 3 dá 2x, vezes 1, 2x. Ora, gente, isso aqui vai ficar igual a 6, pode cancelar aqui a parte de baixo, né, que são iguais. Igual a 3x, é evidente que x vai ser igual a 2 horas. Mas o problema é que é em minutos. Então a gente tem 120 minutos. Vai ser aí a nossa resposta, beleza? Futuro mestre, se Deus quiser, eu tenho certeza. Você vai alcançar seu objetivo de se tornar mestre em matemática, passar no Profemate. A gente está aqui para mostrar que não é coisa de outro mundo não, tá certo? Eu sou prova viva disso. Venho contando minha história aqui no YouTube para vocês, de tudo que eu passei em relação ao Profemate, e quero passar isso para vocês também, que sem sombra de dúvida é de suma importância para a gente, para nossa carreira, né, conseguir evoluir dentro dela, e eu tenho certeza, você vai se sentir muito mais seguro, tá certo? A gente entra no professor no Profemate e sai outro completamente diferente. Isso eu posso lhe garantir, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal, espero que vocês estejam gostando, deixa comentário, mensagem, isso ajuda a gente a produzir mais conteúdo aqui. Se tá gostando, já deixa o like, compartilha com os colegas para a gente ganhar mais relevância aqui. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima, valeu!